Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 17 de abril de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 21ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre. Convidar o vereador Renato Abirrâmia, que dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores, senhoras e senhores, eu hoje vou continuar discorrendo sobre as minhas ações quando fui secretário de Saúde, e muitas dessas ações foram implementadas durante o exercício do cargo, e nós fizemos um planejamento estratégico visando dotar a saúde de Nova Friburgo das condições necessárias para o bom atendimento à população. Já disse aqui que um problema crucial que nós temos na saúde hoje são os recursos humanos. Houve uma deterioração progressiva, um sucateamento dos recursos humanos, e hoje, ao contrário da educação, que tem, como nós vimos na sessão passada, cerca de 50% dos funcionários têm estabilidade, são diversos regimes jurídicos, mas que dão a eles a estabilidade e a possibilidade de se fazer um plano de cargos e salários adequado à Secretaria de Educação. Na saúde, nós temos, com relação aos médicos, uma situação sui generis. 80% dos médicos que trabalham na Secretaria de Saúde têm contratos temporários, não tem nenhuma vinculação com o município estável. Isso significa, com a grande falta de médicos no Brasil, a falta é relativa, como enfatiza, inclusive, o Conselho Federal de Medicina, é a má distribuição. A distribuição está localizada nas grandes metrópoles e faltam médicos no interior, inclusive na periferia das grandes metrópoles. Por isso, há uma concorrência muito grande de outros municípios, e nós aqui estamos com os salários defasados. Além dessa situação de instabilidade, nós temos os salários de todos os profissionais da saúde. Eu não falo dos médicos, eu podia falar de outros profissionais de nível superior, como o enfermeiro. Esse mês vai vir um projeto para a Câmara aumentando o salário da enfermagem, do Hospital Raul Sertã e do Hospital Maternidade Nova Friburgo, de enfermagem de maneira geral, os enfermeiros de nível superior, os técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas, mesmo assim, os salários vão continuar muito inferiores aos praticados em municípios até vizinhos. Isso significa grande dificuldade de manter os médicos no serviço público. É uma questão que tem que ser abordada até pelo futuro secretário, pela situação futura, inclusive, do município, porque nós temos dificuldades na contratação em função dessa condição. E não existe lei que nos permita a contratação imediata de profissionais, um déficit de 40 enfermeiras no Hospital Raul Sertã, um déficit de 91 entre técnicos e auxiliares de enfermagem também no Hospital Raul Sertã. Isso significa que os profissionais que lá trabalham são obrigados a fazer diversas dobras, dobrar os plantões e ainda mais, para atender a estratégia de saúde da família, nós fomos obrigados a deslocar 3 técnicos de enfermagem, 2 para o 3º distrito e 1
para uma unidade que fica no Nova Suíça. Portanto, elas têm que dobrar, porque nós não podemos contratar ninguém e é preciso ter a técnica de enfermagem ou a enfermeira para dispensação de medicamentos. Elas fazem jornada dupla, jornada tripla. Isso dá uma exaustão. Presidente, eu vou ceder uma exaustão, um cansaço. Doutor Renato, pois não. Eu vou ceder 2 minutos do meu tempo para Vossa Excelência. Obrigado. Aliás, em falar no terceiro distrito, nós tínhamos dificuldade, vereador Manuel Martins, em 2 unidades que estavam sem dispensação de medicamentos. E, inclusive, nós não tínhamos médico no Centenário, não tínhamos médico no Campo do Coelho, vereador Vanozinho, e tivemos que contratar provisoriamente. A estratégia de saúde da família, que antigamente se chamava Programa de Saúde da Família, e agora, que foi inclusive implantada no terceiro distrito, na localidade Centenário, quando eu fui secretário, agora sofre problemas muito sérios. Nós temos falta de 6 enfermeiras. Chamamos do concurso 2007, enquanto o concurso estava ainda em vigor, até o dia 10 de janeiro deste ano. Chamamos 6 enfermeiras, todas de fora de Nova Friburgo. Todas não aceitaram trabalhar na nossa cidade. Isso é um problema muito sério, porque se houver um acordo com o Ministério Público, se for feito o TAC futuro, prorrogando a validade do concurso 2007, nós vamos continuar tendo problemas em relação aos profissionais que foram aprovados e são de fora. Uma enfermeira da Estratégia de Saúde da Família ganha cerca de R$2.000. Ninguém vem de Nova Iguaçu, de Caxias, do Rio, de Niterói, trabalhar 40 horas por semana, todos os dias, para ganhar esse salário. Como é que elas vão vir todos os dias? É impossível. É lógico que é impossível. Tem que haver uma solução. Nós temos que ser racionais. A saúde não pode continuar com essa deficiência de profissionais. Nós precisamos trazer uma solução imediata, porque concurso, nós estamos engessados pelo concurso de 99, que está subjúdice, e ainda o 2007. Fazer um novo concurso agora, vai haver grandes obstáculos jurídicos na formulação desse concurso. Do próximo concurso, não este ano, no ano que vem, mas mesmo assim eu não sei se vai haver viabilidade para que esses concursos sejam realizados. E nós temos que resolver esse problema de uma maneira imediata, emergencial, porque nós não podemos manter mais o quadro no Raul Sertã, no Hospital Maternidade e na Estratégia de Saúde da Família como está. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Isaac Demani, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje venho com grande satisfação anunciar mais uma emenda conquistada para o nosso município. Chegou ao meu gabinete um ofício do deputado Antônio Garotinho, ex-governador, grande liderança que nós temos em nosso partido, o PR, e está destinando uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil para apoio às obras de macrodrenagem e controle de erosão. Em novembro do ano passado, quando estive em Brasília, estive no gabinete do deputado Garotinho e protocolei um pedido de ajuda ao nosso município, e o deputado Garotinho agora nos comunica a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil. Fico grato à grande liderança que nós temos no nosso partido PR, por não ter esquecido e ter atendido o pedido do vereador Isaac Demani, destinado essa emenda, que com certeza irá ajudar e muito nas ações que nós temos que tomar e necessitam ser implementadas no nosso município. Estive visitando na semana passada e essa semana a comunidade de Gaudinópolis, a pedido de um companheiro, um vereador, um companheiro que tem naquele local, uma comunidade que o vereador Luciano também tem se dedicado em seu trabalho, seu mandato. Mais uma situação, vereador Luciano, especificamente quanto a Telemar. Uma vergonha absoluta o que foi presenciado naquela localidade. Os fios de telefone passavam no chão, em meio à rua. E eu vou depois trazer fotos para poder apresentar aqui, para que os senhores tenham noção
da vergonha que é a prestação de serviço da Oi Telemar na comunidade de Gaudinópolis. Os moradores ficam meses a fio sem telefonia, sem receber a prestação de serviço de telefonia, e no final do mês, no início do mês, na verdade, a conta chega no valor integral, que é um verdadeiro absurdo. Eu estive no local, já fiz contato com a Oi Telemar, inclusive alguns moradores, não são poucos, vão ingressar com ações judiciais na justiça, cobrando indenizações, declaração de inexistência de valores pagos por conta da má prestação de serviço prestado na comunidade de Gaudinópolis. Um verdadeiro absurdo, só vendo para poder crer, maçarocas de fio passando em meio à rua, caminhões passando em cima, carros passando em cima. E como vai se prestar um serviço de qualidade àquela comunidade se toda hora os fios são rebentados, que literalmente eles ficam no meio da rua, parte pendurada em cerca, outra parte pendurada em bambu e partes atravessando em meio da rua. Um verdadeiro absurdo. Depois eu vou estar trazendo para vocês as imagens desse absurdo, estarei colocando no meu blog, vocês podem acessar lá o blog vereador Isaac Demani, e vocês vão ver que vergonha é a prestação de serviços de telefonia pública para a comunidade de Gaudinópolis, lá em Lumiar. Nessa tarde estive, juntamente com o engenheiro Luiz Cláudio, da Secretaria de Obras, visitando a comunidade do Santa Bernadette, em São Geraldo, e especificamente na rua Aracaju, esquina com a Sumira Bersorte, onde tem a igreja de Santa Bernadette. Ali tem uma igreja de Santa Bernadette ligada à igreja de Duas Pedras, a congregação católica ali dentro do bairro de Santa Bernadette, que hoje é o ponto de apoio daquela comunidade. Só que existe a necessidade urgente de se fazer uma contenção para poder dar a segurança que se espera a um ponto de apoio. Eu estive hoje com o engenheiro Luiz Cláudio, da Secretaria de Obras, e ele lá irá elaborar um projeto para a construção do muro de contenção para poder dar segurança àquele ponto de apoio. Então, uma boa notícia à comunidade de Santa Bernadette, que não custa frisar, está hoje tendo sua quadra poliesportiva construída ao lado da creche Orlando da Silva, uma luta do mandato vereador Isaac Demani, com recurso destinado pelo nosso querido deputado federal Neilton Mulim. E aproveitei a presença do engenheiro Luiz Cláudio, fomos até aquela ponte de acesso ao bairro São Geraldo, que é lamentável um bairro da importância e do tamanho que é São Geraldo, ter a sua via de acesso por uma ponte que passa apenas um veículo de cada vez. E uma ponte totalmente assoreada. E estive com o engenheiro da secretaria, avaliando a situação daquela ponte e apresentando a ele. O deputado federal Neilton Mulim aportou, no orçamento de 2012, uma emenda no valor de R$800 mil para a duplicação da ponte São Geraldo e construção de uma nova ponte em Salinas ou Baixada Salinas, aonde atender melhor a comunidade daquela localidade. E o engenheiro Luiz Cláudio já se comprometeu, está elaborando esse projeto para que, tão logo essa emenda seja liberada, inicie-se o trabalho de duplicação daquela ponte. Não será rápido, acredito que isso aconteça mais para o final do ano, início do ano de 2013, mas o importante é saber que a comunidade de São Geraldo será contemplada com essa justa obra, que é a duplicação daquela ponte de acesso, e também será contemplada a comunidade de Salinas ou Baixada Salinas, onde houver a maior necessidade naquela região para a construção de uma ponte. Sabemos que o Estado já determinou a construção de algumas pontes ali naquela localidade, naquela região, e aquelas localidades que não foram contempladas, com certeza serão beneficiadas por essa emenda do deputado federal Neilton Mulim. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores. Próximo vereador inscrito, vereador Manel do Pote, dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, meus caros colegas vereadores, senhoras e senhores, eu recebi em meu gabinete uma carta da dona Maria José Navega, e ela solicita aqui, eu fiz uma indicação nesse sentido, pedindo a melhoria da estrada do Imperador na Cascatinha, no qual eu quero fazer um apelo ao meu nobre e querido amigo e vereador Reinaldo Rodrigues, que peça ao seu nobre secretário, seu filho, que é um engenheiro competente, que dê uma atenção à estrada vicinal da Cascatinha,
que eles reclamam muito das estradas. A gente sabe que as estradas vicinais, todas elas se encontram, muitas delas em péssimas condições, mas ela me fez um apelo, uma senhora que também faz um trabalho comunitário muito bom lá naquela região dela, e eu tenho certeza que o nobre secretário de Olaria vai nos atender, a pedido do meu nobre vereador Reinaldo Rodrigues, para que atenda aquela população lá da Estrada do Imperador. É uma estrada que dá acesso a São Lourenço, uma estrada até um pouco turística, mas que tem uma necessidade enorme de ter uma melhoria urgente. Eu tenho certeza que o nobre secretário vai nos atender. Quero mandar um abraço forte à dona Maria, dizer a ela que a gente está fazendo um apelo aqui para que aquela estrada seja melhorada, e tenho certeza que, bem breve, ela vai receber as melhorias, com certeza. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Medeiros, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, sempre, infelizmente, tempo exíguo, quantidade enorme de assuntos a tratar. Nesse momento se encontra lá ao fundo da assistência o líder comunitário Joilson, de Rio Grandina, que está acompanhado do Faria, trazendo reivindicações daquele distrito que, com certeza, precisa cada vez mais do olhar do homem e da mulher pública. Na manchete do jornal A Voz da Serra, mais uma vez, Altran, quem está na câmera, meu amigo Noé, por isso que ele vai para a Nova TV. Aqui na Voz da Serra, Altran prepara alterações no trânsito do Paissandu. Jornal datado de 12 de abril, onde no dia onde eu fiz uma indicação para que pudesse mudar esse trânsito do Paissandu, indicação 13.157, olha lá, datada do dia 1º de março de 2012, inversão de mão das ruas Leon Holt e Comandante Ribeiro de Barros. Aí o jornal faz a matéria mais uma vez, mandou um abraço para o Laércio, e omite que a autoria tenha sido feita por mim, datado do dia 1º de março. Por outro lado, já é costume isso acontecer. Eu tenho aqui na mão projeto de resolução de 2009, torna obrigatória a implantação de uma sala de imprensa na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Está aqui, ó, datado do dia 23 de novembro de 2009. E essa sala aqui atrás foi inaugurada 25 de novembro de 2010. E nenhuma citação foi dada que eu tinha um projeto de lei nesse sentido. Óbvio que os nobres vereadores aqui, nenhum deles tem culpa com relação a essa questão. No dia 17 de 11 de 2009, está aqui, ó, instalação de gerador de energia elétrica, projeto de resolução dentro da Câmara Municipal. No dia 5 de agosto de 2010, foi inaugurado o gerador e nenhuma citação foi dada com relação às minhas proposições. Por outro giro, seria cômico se não fosse trágico. Meu telefone virou um pronto-socorro social. Todos os tipos de reivindicações imagináveis e inimagináveis chegam através do meu aparelho telefônico, através da linha 9895-4874. Então, o que acontece? Recebi hoje, vereador Vanor, por volta de 7 horas da manhã, uma ligação, onde uma senhora chamada Simone, sua filha de 2 anos, estava no hospital aguardando para ser atendida. Vereador Isaac Demane, o senhor não sabe, vereador, haja vista que a moradora é de Conselheiro, o que aconteceu com essa senhora, com sua filha de 2 anos, que trabalha com Oliveira, aquele do reboque, que todos conhecem.
seria cômico se não fosse trágico. Ela quebrou, a criança de 2 anos, quebrou o braço esquerdo. Engessaram o braço direito no Raul Sertã. E ela ficou aguardando para ser atendida mais de 2, 3 horas, e depois eu fiz uma ligação para a enfermeira Marlene, que atendeu, foi lá e resolveu o problema desta criança. Depois, vereador Márcio Damasio, recebi outra ligação, onde uma filha desesperada, que a mãe estava na enfermaria do Raul Sertã e precisava de um equipamento para que pudesse manter a vida desta senhora. Vereador Cláudio Damião, narrado pela própria filha e constatado através de ligações que eu fiz para o hospital, na enfermaria não existe, nesta enfermaria específica, não existe ponto de luz. Para se ligar o equipamento, foi necessário viabilizar uma extensão. Vereador Manuel Martins, olha só o que aconteceu, mais de 2, 3 horas para conseguir uma extensão, para poder ligar o equipamento, para poder, aí sim, dar socorro a esta senhora. Vereador Marcelo Verli, domingo, por volta de 10 horas da noite, meu celular Pronto Socorro Social recebe uma ligação que no Paissandu, um ônibus da FAOL atropelou um rapaz de moto, Daniel, de 24 anos, e que esse rapaz estava embaixo do ônibus. Ato contínuo, me dirigi ao local, chegando lá uma cena dantesca. É um rapaz forte, embaixo do ônibus, tinha um pedaço de osso aqui do ombro, desse tamanho no meio do asfalto, e ele agonizando. Os bombeiros trabalharam bem, todo mundo ajudou, a gente conseguiu retirar, ele foi levado ao Hospital Raul Sertã. Presidente Luciano Faria, olha o que aconteceu. Chegando no Hospital Raul Sertã, não tinha angiologista, que acredito eu ser o médico responsável para fazer as ligações de veias que foram rompidas no seu braço direito. No seu braço direito. Essa parte foi toda esmagada. O que teve que ser feito, vereador Vanô? Foi transferido para o Hospital do Andaraí. Eu tenho informação que nesse tempo de transferência se agravou o quadro com relação à questão do braço que foi esmagado, e se tivesse sido atendido essa indicação que eu fiz aqui, ó, eles estão fazendo lá, mas já tinha que ter feito. Se tivesse sido atendido, com certeza, o ônibus não estaria atravessando na frente da moto, a moto ia para o centro, o ônibus ia para a olaria, os dois se encontraram. Na hora que você inverter as mãos, não vai ter mais esse tipo de acontecimento. Então, um dia de diferença na inversão das mãos pode representar a amputação do braço desse rapaz, que por desdobramento foi para o Hospital Raul Sertã, não tinha angiologista, e o que acontece? Foi transferido para o Hospital do Andaraí, e esse tempo a gente sabe que, para o salvamento de qualquer tipo de enfermidade, 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 1 minuto faz muita diferença. Imagina 2 horas dentro de uma ambulância retirada de Nova Friburgo, indo em direção à cidade do Rio de Janeiro. A gente ora e pede a Deus que, com certeza, olhe pelo Daniel, que ele possa ter o seu braço, a informação é que, infelizmente, talvez seria amputado, que ele pudesse ter seu braço mantido no seu corpo, seu membro mantido no seu corpo, para que ele pudesse, óbvio, ter a sua vida, entre aspas, normal. Por outro giro, tive, esse final de semana, na cidade de Trajano de Moraes. Fui convidado, vereador Vanô, nem eu sabia que eu tinha esse talento. Fui convidado para ser o mestre de cerimônia da Câmara Municipal de Trajano de Moraes, onde estava presente o professor Ralf, assessor do vereador Márcio Damasio, mestre de cerimônia, para poder viabilizar e, naquele momento, constatar uma lacuna que havia na história daquele município com relação à presidência da Câmara exercida pelo ex-deputado federal por 2 vezes, pelo ex-prefeito por 2 vezes, pelo procurador-geral da República, Eduardo Galil, onde os vereadores resolveram corrigir esse erro que havia. Concluo. E apresentei essa solenidade, presidente, para finalizar, onde tive a oportunidade de conversar com
vários prefeitos da região, Macuco, Macaé, Pati do Alferes, já pega lá o outro lado do estado, sobre as situações de seus municípios e, por derradeiro, conversar com o secretário de Estado de Habitação, Rafael Pisciani, deputado licenciado, filho do Pisciani, que sinalizou a vontade, através de um convite feito pelo gabinete a posteriori por toda a Câmara, para vir na nossa Câmara Municipal falar sobre a questão da habitação no Estado, especificamente detalhando as questões de Nova Friburgo. Óbvio, muitos assuntos para falar, mas o tempo é exíguo. Mas essa questão do secretário de Habitação, eu tenho certeza que vai contribuir com a nossa cidade, com a nossa gente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Verlia, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de iniciar, senhor presidente, a minha fala na noite de hoje, fazendo chegar às mãos de Vossa Excelência o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCRJ 221.365-7/2006, cujo voto foi feito no ano de 2010, e eu recebi, logo após a minha saída dessa casa, quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação, e como nós sabemos que a administração pública ela tem um princípio de continuidade e também de publicidade, nesse voto foram aprovadas as contas dos ordenadores de despesa e do responsável pela tesouraria do Fundo de Previdência Social de Nova Friburgo, referente ao exercício de 2005. À época, como gestora, a secretária de administração, Aida Venturi. Posteriormente, eu assumi a secretaria e lá fiquei durante 4 meses e, concomitantemente, assumi também a função de gestor do Fundo de Previdência e, posteriormente, do servidor Marcelo Melo, que também assumiu a secretaria de administração. Então, o Tribunal de Contas do Estado quitou a nossa prestação de contas, a regularidade da prestação de contas, e como eu tenho por hábito nessa casa fazer chegar às mãos do presidente e também solicitar que seja incluída nos anais do Legislativo Municipal, gostaria de fazer chegar às mãos de Vossa Excelência, que sinaliza o cuidado com a gestão do recurso público. Gostaria de falar também a respeito, ainda que esteja ingressando na noite de hoje, até para sinalizar a importância da Casa Legislativa nesse ano em especial. Esse é o último ano do atual mandato, da atual legislatura, o último ano do atual governo municipal, e já chega para a nossa análise o projeto de lei 13.649/2012, cujo autor é o Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013 e dá outras providências. As peças orçamentárias são regidas no nosso país pela Lei 4.320, de 1964, e são compostas pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Então, chega a essa casa o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, sinalizando os investimentos, o início, pelo menos, da perspectiva para o ano de 2013. E nós teremos a incumbência de analisar, emendar e votar dentro do prazo previsto, criando a primeira base legal para o orçamento 2013, que é o orçamento do primeiro ano da próxima gestão municipal, o que se reveste da mais alta importância, e eu tenho certeza que o Legislativo Municipal responderá à altura da expectativa. Quero falar também, senhor presidente, sobre a reconstrução de Nova Friburgo. Ao longo dos últimos 30, 40 anos, principalmente entre as décadas de 70 e 90, nós tivemos um crescimento populacional significativo no nosso município, tivemos um adensamento urbano também bastante consistente. Com isso, tivemos a ocupação de diversas áreas de risco, e isso motivou inúmeros problemas que ocorreram, inclusive na tragédia do ano passado. Tivemos também, ao longo desse período, sérios conflitos políticos, impedindo muitas vezes que houvesse continuidade nas ações públicas.
Tivemos também deterioração dos serviços públicos, uma crise praticamente constante na saúde pública no nosso município, uma ausência significativa de investimento em reequipamentos, em maquinários, vereador Isaac, vereador Manuel, vereador Luciano. 1 minuto. Vereador Reinaldo, vereador Cláudio, vereador Márcio. Isso até hoje se percebe a má qualidade do maquinário, dos equipamentos da municipalidade. Algumas dificuldades também na área de educação e tudo isso se potencializou com a tragédia. Os problemas anteriores foram agravados e centenas, talvez milhares de novos problemas surgiram. E aí eu quero citar nesse momento, senhor presidente, lamentando profundamente que ao exercer a minha função fiscalizatória na semana passada, ao visitar o canteiro das obras de construção de casas populares pela empresa Odebrecht, os profissionais tentaram impedir o meu ingresso no canteiro, dizendo que tinha que ter uma autorização prévia, que tinha que falar anteriormente com o encarregado, falar com o subsecretário de reconstrução da região serrana, uma pessoa que eu respeito, o Afonso Monerá. Tentaram impedir o meu acesso. Deixei o veículo na porta e ingressei no espaço, vi poucos funcionários, considero que no ritmo atual dificilmente o prazo previsto será cumprido, e eu lamento porque, na verdade, tentaram impedir o papel fiscalizatório do legislador municipal. Fica aqui o alerta, fica um pedido público às autoridades estaduais que realmente não criem dificuldades para que nós, vereadores, cumpramos o nosso papel de acompanhamento e fiscalização das obras estaduais que estão sendo realizadas no município. E na próxima hora livre, senhor presidente, abordarei a questão que me preocupa muito e tenho certeza que preocupa a todos os vereadores dessa casa, os problemas sérios que estão acontecendo junto ao Comperge, inúmeras obras paradas em função de problemas de recursos humanos, problemas de salários, de má condição para os trabalhadores. Na próxima hora livre eu farei questão de falar sobre esse assunto, porque considero também da mais alta importância, porque é um investimento importante que está ocorrendo próximo ao nosso município e que vai trazer reflexo à nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Vanozinho, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria, neste momento aqui, agradecer a atenção do subsecretário de Reconstrução da Região Serrana, o nosso querido Afonso Monerá, que eu fui reivindicar algumas solicitações, principalmente para a área rural, com relação às estradas vicinais, e fiquei feliz de, juntamente com ele, conhecer um projeto que eu não sei se alguns vereadores tiveram, se outros vereadores tiveram a oportunidade de conhecer, onde já tem até, parece que 2 máquinas dessa em nossa cidade, e eu fui pleitear para que a gente consiga também, vereador Manuel Martins, vereador Márcio Damasio, uma máquina dessa para a nossa região, lá o 3º Distrito, Campo do Coelho, que é uma máquina onde, até no próprio Córrego Dantas, onde está fazendo as demolições, a máquina pega aquele material e transforma em bica corrida para ser colocado nas estradas, para ser reutilizado todo aquele material que tá, da demolição lá de Córrego Dantas. E, conhecendo essa máquina, eu pude observar que, diante de tantas pedras que estão aí à solta em nossa cidade, principalmente lá nas estradas vicinais da área rural, principalmente 3º Distrito, que eu acompanho de perto, essa máquina seria de uma utilização que, com certeza, em um ano, nós iríamos reduzir em muito a situação das estradas vicinais do 3º Distrito, enfim, de toda a área rural. Eu fui levar para ele também, juntamente com isso, que o Estado, o que a gente está observando? O Estado vem com equipamento, muitas máquinas, né, vereador Márcio Damasio? Muitas máquinas, muita gente trabalhando, mas quando se precisa de uma manilha, a gente não tem. Quando precisa de algum material, muitas das vezes não tem. Por exemplo, o material mais solicitado é a bica corrida. Por isso, foi a minha solicitação para que o Estado se empenhe na compra dessa máquina,
para que ela trabalhe, embora a produção dela seja pouca, o custo baixo, porque o próprio material para uso desta máquina é um material que está nas estradas, que é pedras que rolaram, algumas pedras que precisam até ser retiradas das estradas. Aí a gente resolveria o problema de bica corrida, sendo que a máquina produz pouco, mas principalmente no sábado e domingo, onde não tem os outros equipamentos funcionando, essa máquina poderia estar trabalhando, produzindo material para estradas vicinais. E eu fui levar para ele a solicitação de que o Estado, diante do volume de aluguel de máquinas, de caminhões, de equipamentos, ele também poderia nos ceder, fazer um levantamento das manilhas e, por fim, acabar com muitas pontes de madeira do terceiro distrito com a colocação de galerias, que as galerias, todos sabem que colocando as galerias não precisa colocar, igual a manilha, muito conteúdo de terra em cima das manilhas. E fiquei feliz de ver a intenção e a intenção e a atenção do subsecretário Afonso Munerá, que a gente não ia esperar por menos, devido à sua capacidade, ao alto índice, né, de aprovação do seu governo lá em Bom Jardim e a educação e toda a gentileza do ex-prefeito de Bom Jardim, hoje subsecretário. Embora não fosse surpresa, a gente tem que sempre agradecer quando a pessoa pública, né, nos dá atenção, e que ele deu, com certeza, dando atenção a esse vereador, ele está dando atenção à comunidade, principalmente da área rural. E eu entendo que, se a gente conseguir o que foi proposto ontem, com certeza, quando eu estive lá, em nome do vereador Manuel Martins, juntamente com o vereador Márcio Damasio e toda a comunidade, nós vamos conseguir um grande êxito e as nossas estradas vicinais vão estar em condições melhores em tão pouco tempo. Queria também fazer uma solicitação aqui, senhor presidente, senhores vereadores, ao secretário, já fiz a solicitação e ele botou também toda a atenção, o secretário de Esporte, Renato. Um minuto. Para que ele desse uma atenção naquele projeto que está de toda a reforma da estrutura do Centro Comunitário de Campo do Coelho. A quadra de esporte está sem condições de prática, o campo de futebol com algumas dificuldades, toda a estrutura do Centro Comunitário do Campo do Coelho, que eu sei que conheço também, deu uma atenção, tem dado sempre uma atenção especial a gente, mas que ele desse uma agilizada para que esse projeto da reforma de toda aquela estrutura saísse o mais rápido possível, porque a gente está vendo a dificuldade das crianças, o risco das crianças, das pessoas que ali praticam o esporte e, naquele momento, vão até ali assistir, né, as atividades esportivas daquele local. E, por isso, eu peço aqui, encarecidamente, ao secretário de Esporte, Renato, que dê uma atenção para que essa reforma saia o mais rápido possível. É isso que eu queria falar nesse momento, senhor presidente, encerrando meu tempo. Agradeço a atenção aos demais vereadores. Próximo vereador inscrito.